Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. E na tarde de hoje a gente trouxe uma temática muito interessante, que é a inteligência emocional. E para falar sobre isso com vocês, hoje a gente tem uma convidada, a Carol Basílio. Ela é enfermeira, coaching, palestrante, trabalha com um tema de comportamental e ela vai desenvolver esse assunto com vocês. Ela também vai estar presencialmente no Corém Educação em junho. Tem uma agenda lá que você pode procurar no site, ver a disponibilidade e entrar lá para participar. Então hoje eu vou deixar vocês com a Carol Basílio. Obrigada. Então, primeiramente, muito obrigada, Érica, por essa oportunidade. O tema inteligência emocional, trazer para profissionais da enfermagem esse tema aqui, pelo Corém Sem Fronteiras, é um privilégio porque não é um tema de conhecimento de muitos dos profissionais, mas é um tema de extrema importância e eu vou explanar bastante ele com vocês aqui no decorrer dessa apresentação. Então vamos lá, quem sou eu, né? Eu sou enfermeira, sou intensivista, me formei coach em 2016 e desde então essa minha carreira de autodesenvolvimento e autoconhecimento não parou mais. Então, 2017 me tornei mastermind, formei oradora com técnicas em PNL e me tornei em 2019 treinadora comportamental, que essa é a minha formação mais importante no quesito inteligência emocional. E eu venho como palestrante nesse ano de 2020 pelo Corém, assim como a Érica já falou, o Corém Sem Fronteiras e o Corém Educação, que a agenda vocês encontram no mês de junho, em várias cidades estaremos fazendo palestras sobre inteligência emocional. E vocês devem estar se perguntando, né? Inteligência emocional, de onde surgiu, né? Por que falar disso agora? Na verdade, já tem um tempo que fala-se sobre o tema inteligência emocional, desde 1920, né? Aí ilustrado um pouquinho da história sobre o tema. E filósofos, psicólogos vieram estudando esse tema ao longo dos anos, mas em 1995 foi o Daniel Goleman que explanou bastante esse assunto, foi mais a fundo no tema e de fato implementou isso como ferramenta de desenvolvimento humano, né? Então, Daniel Goleman, só para vocês saberem, ele trabalhou bastante tempo, por 12 anos, no Departamento de Ciências do Comportamento do Cérebro, pela New York Times. E foi lá que ele começou a perceber algumas necessidades, algumas entregas que ele precisava fazer. E a partir daí ele escreveu uma série de livros. E depois, se vocês tiverem interesse, inclusive, em saber, tem bastante livros sobre ele. Na internet vocês acham bastante coisa sobre. É um ótimo escritor sobre o tema e ele que é a inspiração aí de vários outros profissionais e psicólogos. E o que é inteligência emocional, né? A inteligência emocional tem várias pessoas trazem inúmeros conceitos da inteligência emocional. Com base nos estudos de Daniel Goleman, é essa capacidade que o ser humano tem de compreender as próprias emoções e a dos outros. E utiliza essa informação para poder guiar o seu pensamento e ações. Também tem como habilidade capaz de administrar os obstáculos, né, que a vida impõe e possibilita as percepções e direcionamentos para melhores resultados. Ferramentas essas que levam o profissional a alta performance. E é um grande diferencial de alta performance, tanto pessoal como profissional. Uma coisa que precisa ficar bem claro aqui nesse conceito: nós não conseguimos mudar emoções. A inteligência emocional, ela abrange o fato de gerenciar, saber como gerenciar as suas emoções e as emoções dos outros. Ninguém consegue mudar emoções, porque tanto emoções, por exemplo, de medo, é todo um acontecimento fisiológico dentro do corpo humano que acontece em fração de segundos, que faz você correr numa situação de ameaça, enfim. Então, a gente não consegue mudar a emoção. Isso que vocês precisam saber, isso precisa ficar bem claro. Outro ponto importante para a gente pular para o próximo slide. O nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, em emoção, o lado emocional e o lado racional.
E aí o que eu tenho para contar para vocês, o lado emocional, ele é muito mais rápido do que o racional. É por isso que inúmeras vezes vocês se deparem com situações que vocês podem pensar, nossa, eu não consegui nem pensar, fui agir, né? E a inteligência emocional é aquele respirar fundo de uma maneira inteligente, né? O que é o respirar fundo? É isso que eu vou contar para vocês aqui no decorrer da apresentação. E outra coisa importante, tem se falado bastante, isso é de altíssima relevância para nós profissionais da saúde. Não sei se vocês já ouviram falar, mas as pessoas elas são contratadas por habilidades técnicas hoje nas empresas, nos hospitais, enfim. E elas são demitidas por seus comportamentos e que nada mais é não saber gerenciar as suas emoções e os seus comportamentos. E aí tem uma mensagem de Daniel Goleman que é um ponto muito importante. Não há uma loteria genética que define vitoriosos e fracassados no jogo da vida. E embora existam pontos que determinam o temperamento, muito dos circuitos cerebrais da mente humana são maleáveis e podem ser trabalhados. Portanto, temperamento não é destino. Ah, mas eu sou assim porque a minha família inteira é estressada, minha família inteira é super nervosa, eu tenho uma carga genética sobre os meus comportamentos. Mentira, isso não é verdade. Talvez exista um padrão que você repete até hoje e que ele não tem te ajudado. E trazer esse tema, eu poderia ficar aqui horas falando para vocês sobre que há possibilidades de existir quebra desses ciclos, né? Isso são padrões, você foi criado assim, foi só assim que te ensinaram. Então, não é genética, os seus comportamentos não é uma questão genética. Esse é o primeiro ponto e vocês têm que prestar bastante atenção no que farão a partir de agora, tá certo? E por que é importante as pessoas desenvolverem a inteligência emocional? Primeiro, porque você passa a conhecer as suas próprias emoções. E quando nós falamos de conhecer as emoções, nós entramos aqui, eu vou pegar o exemplo de uma emoção da raiva. É você vivenciar determinada situação, é você estar perante a uma situação e você saber o porquê que te levou a tal comportamento. Então, digamos que você sentiu raiva, você teve numa determinada situação de um conflito e aquilo te desequilibrou. E aí eu vou falar agora do respirar fundo. É a hora que você para e você pensa, por que esta situação me desequilibrou desta maneira? O que foi nesta situação, dentro deste contexto, que me gerou esse desconforto, que me deixou tão desequilibrada? O respirar fundo é exatamente isso. É parar e pensar, por que eu estou tão nervosa? Assim como todas as outras emoções que te fazem mal, trabalhar dessa forma. E as outras emoções que você tem e te fazem muito bem, é uma ferramenta para você parar e pensar, nossa, eu me sinto tão bem quando eu faço determinada coisa, quando eu estou em determinados ambientes, por que eu estou tão feliz quando eu tenho amigos, quando eu estou perto da minha família? Isso são memórias que você tem, são coisas que você guarda no seu inconsciente, no seu subconsciente, que não é a todo momento que você consegue acessar. Ou, contrapartida, tem pessoas que nem querem acessar o inconsciente, porque lembrar de emoções boas, ambientes que te fazem bem, situações que te deixam alegre, e você fala, nossa, por que eu gosto tanto de estar com os meus amigos? E você resgatar, talvez, da sua infância, experiências ótimas que os seus pais podem te contar. Nossa, nós nos reuníamos, fazíamos festas quando você era criança. E você vai falar, nossa, será que é por isso? Eu cresci dentro disso, né? Olha que legal. E isso te resgata uma memória que você não sabe, você não é capaz de acessá-la. Então você precisa de passar por um processo de autoconhecimento e saber por que essas emoções te fazem tão bem. Agora as emoções da raiva, as emoções ruins, de tristeza. Por que você tem essas emoções, né? E a mesma coisa, a gente entra nesse mesmo conceito. Por que me gerou raiva determinada situação? Para agora vocês para pensar em alguma situação que te desequilibra, que te tira do eixo, que te deixa cega de raiva.
E aí você para pensar, que memória que me leva? Para, respirar fundo e pensa, o que me gerou tanta raiva? Por que eu fiquei tão desequilibrada? E aí, quando você para olhar este fato dentro de você, você também vai resgatar memórias, que pode ser da sua infância, pode ser memórias da sua juventude, e nem sempre são memórias boas. E você hoje talvez age de maneira que você não queria. Nossa, eu não queria ser tão nervosa. Eu não queria passar tanto nervoso em determinadas situações. Poxa, eu não gostaria de sentir tanta tristeza quando eu me deparo com alguma situação. E aí você vai se revisitar, você vai lá conversar com seus pais e eles te trazem histórias da família, vivências da infância, da adolescência, coisas que você começa a puxar, e aí há meios de você levantar tudo isso e trabalhar isso para que possa melhorar. Na hora que você sentir a raiva, você pensa, poxa, eu já sei por que eu estou desequilibrada. E aí você lida com a situação de uma outra forma. E a partir desse princípio, você aprende a lidar com as suas emoções, todas elas, as de alegria, as de tristeza. Além disso, desenvolve a sua automotivação. Porque você ter esse autocontrole e falar, poxa, eu consigo, eu não queria sentir raiva em determinada situação. E eu consegui não sentir raiva. Isso é uma automotivação, é um autocontrole que você passa a ter. A empatia, isso melhora, e isso a gente vai falar bastante aqui também. Por que melhora a empatia quando você desenvolve a sua inteligência emocional? Da mesma maneira que você descobre essas ferramentas de autoconhecimento, você passa a ter noção, e esse é o meu objetivo aqui hoje, que vocês tenham esses pensamentos, que a partir de agora vocês olhem as situações de conflito de uma outra maneira. E quando eu falo da empatia, é a habilidade que você adquire de também olhar para o outro e você saber que dentro da mente dele existe um gatilho no subconsciente que também, na determinada situação, resgatou uma memória. E aí eu vou dizer uma coisa, e foi o que me fez ter mais sucesso nos meus atendimentos intra-hospitalar. É o poder olhar para o outro e dizer para ele... eu te entendo. No seu silêncio, na sua mente, você olha para a pessoa e dá aquele sorriso. Eu entendo, porque de fato você entende, porque você trabalhou a sua inteligência emocional. E aí vem o segredo. O problema que descarregam em você, a raiva que descarregam em você, não está em você. E toda aquela cobrança que às vezes a gente tem, por exemplo, de um familiar agir de uma maneira agressiva ou o paciente ser estúpido, não é o problema com você. E isso te faz sentir muito melhor. E isso, pessoal, eu vou falar. Eu usei dessa ferramenta por várias vezes e isso me levou à ascensão profissional absurda. É um poder de equilíbrio sem igual. De você ter esse conflito com o paciente e saber que ele simplesmente está olhando para você ou para a situação como um todo e inconscientemente ele está resgatando uma memória que ele não tem acesso conscientemente, mas lá no fundinho alguma coisa dispara o gatilho, ele olha para você, o seu trejeito faz lembrar alguma pessoa ou alguma situação que foi muito ruim no passado dele e tá tudo bem. E aí olha o problema. Todos os dias da minha vida, pelo menos, ainda mais dentro do hospital, alguém falava, nossa, você se parece com uma filha minha, nossa, você se parece com a minha nora, nossa, você se parece com a minha prima. Não sei se o meu rosto é tão comum, mas eu sempre recebi esse feedback das pessoas. E aí eu falei, nossa, agora eu preciso começar a rezar para que as pessoas tenham boas memórias dessas lembranças que eu levo. Então, isso tem que ficar claro para vocês. O problema que o outro descarrega em você não está em você. Isso eu garanto para vocês que vai ser o sucesso de 50% dos seus plantões e do seu meio de convívio a partir de agora. Isso é uma ferramenta fundamental até para que vocês consigam saber lidar
em alta performance no seu dia a dia. Então essas situações de conflito, elas passam a ser tranquilas. Assim como aconteceu qualquer situação que você ficou desconfortável, para pensar, né? Por que me fez também? Poxa, por que eu fiquei tão triste cuidando daquele paciente? Por que me tomou tanto a tristeza daquela família? Tá certo? E você é o maior responsável pelo sucesso dos indivíduos quando você desenvolve a sua inteligência emocional, não é? É uma informação que você pode compartilhar. Isso parece simples, mas é uma ferramenta muito grandiosa para o dia a dia de uma maneira geral, tá? E aí, aprofundando nisso, existem meios de autodesenvolvimento. Eu passei por esse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para poder ir aperfeiçoando isso. Porque essa revisitação que eu falo para vocês de, poxa, por que eu fico tão triste? Resgatar memórias do passado não é uma coisa tão simples, tá certo? E nem sempre serão memórias boas. Isso que vocês precisam ter ciência, precisam ter essa responsabilidade. Aqui eu vou deixar um último exemplo só para que fique muito claro esse ponto importante para vocês. Eu tive uma experiência com uma técnica de enfermagem que ela chegou no plantão. A mãe dela tinha recém-falecido, tinha mais ou menos 1 ano e meio. E aí ela chegou no plantão e a mãe dela faleceu de infarto, foi um infarto fulminante, enfim. E ela chegou no plantão e eu direcionei um paciente para ela que estava a ser admitido. Quando esse paciente chega na unidade, a história. Uma senhora que sofreu infarto e aí chega para nós num estado grave. Ela se deparou, foi destinado a ela cuidar dessa paciente, né? E eu acreditei, né? Até lembrei do caso na hora, mas já tinha se passado 1 ano, não é mesmo? 1 ano e meio, quase 2. E eu falei, não, acredito eu que vai ficar tudo bem. E quando esse paciente chegou, ela ainda se identificou porque é ela e mais 3 irmãs. E coincidentemente, essa paciente com o mesmo diagnóstico que a mãe dela faleceu, veio acompanhada de 3 filhas. E aí tinha uma situação em comum com a vida pessoal dela. E ela gerou um desequilíbrio. Ela começou a chorar, ficou triste e veio falar pra mim, falou, Carol, eu identifiquei muito esse caso com o falecimento da minha mãe, eu não tô bem. Isso eu estou contando para vocês conseguirem assimilar o que é a nossa mente, o que são as nossas emoções. E aí, quando ela me trouxe essa informação, eu falei, não, tá tudo bem. E aí, ela trocou de unidade, porque a situação estava muito semelhante, desencadeando memórias que não deixavam ela desempenhar como devia no decorrer do plantão. E tá tudo bem. Então, isso é só um esclarecimento para vocês entenderem na forma prática como que funciona as nossas emoções. E ela, de fato, não conseguiu desempenhar, ela ficou bastante abalada, trouxe memórias ruins para ela, ela ficou triste, sentiu saudades, e isso impede, de fato, do profissional se performar. E nós trocamos e ficou tudo bem. Mas vejam o que é a nossa mente. Teve um resgate ruim, acionou a emoção da tristeza nela e ela bloqueou totalmente. E aí eu paro para perguntar para vocês, essas emoções que bloqueiam vocês hoje, quais são as emoções? Eu não consigo desempenhar tal papel em determinado cuidado com tal paciente, com determinado paciente ou determinado caso. Poxa, se pergunta por quê? Né? Será que lá atrás você não teve uma perda semelhante? Será que lá atrás você não teve uma experiência ruim com uma situação como essa? Então vale a pena você desenvolver essas perguntas que vão fazer toda a diferença para o dia a dia de vocês. E isso é no ambiente profissional, isso é no ambiente pessoal, aonde vocês estiverem, todo momento nós somos movidos por emoções. Então, vocês se perguntarem o porquê de tais emoções, tanto as boas como as emoções ruins, vocês vão começar a encontrar ferramentas de vocês performarem, de vocês se sentirem melhor a cada dia. Isso é ter o domínio das emoções. E aqui eu vou dar algumas dicas, né, de como que vocês vão desenvolver a inteligência emocional. Carol, porque você tá falando parece tão fácil? Não, não é tão fácil. Mas eu vou dizer que se vocês conseguirem, a partir de agora, parar em pensar no que te desequilibra, ou para bom ou para ruim, poxa, o que me dá êxtase, o que me deixa muito alegre, o que me deixa muito feliz.
Eu vou usar essa memória, eu vou usar essa emoção para que eu possa acordar melhor no final de semana chuvoso, para que eu possa acordar melhor quando eu tiver um pouco deprê, os meus dias não estão tão bons. Usa dessas memórias que te trazem êxtase. Nossa, eu adoro lembrar quando eu ia pro parque, quando eu tinha 10, 12 anos. Nossa, tinha minha família, tinha os meus irmãos, tinha meus primos. Fecha os olhos e traz para você essa memória. Vocês vão ver que engraçado é o quão elas aceleram o seu coração, o quanto elas te dão uma sensação de bem-estar. E isso é fundamental. Isso vai ser ferramenta e é através da memória que numa situação ruim, que você tiver dificuldade ou algum bloqueio, você mentaliza isso por poucos minutos, por alguns segundos. Só de você resgatar essa memória, já vai fazer aquele respira fundo e eu vou. Porque tem tantas coisas boas. Poxa, o que me construiu hoje como ser humano? Pare para pensar isso, né? Você não é o hoje, você não é o ontem. Você é composto de uma história que talvez tiveram momentos muito ruins, mas é uma história que também tiveram muitos momentos bons, né? E isso são ferramentas que a gente usa para o autodesenvolvimento, a gente usa para o autoconhecimento, e isso é maravilhoso, né? Então eu poderia ficar aqui e contar para vocês a minha história de cabo a rabo da infância até agora. Mas não temos tempo para isso, então vamos lá, as dicas principais. Crie consciência sobre o seu comportamento e as suas emoções. Mais uma vez, o respira fundo é exatamente isso. Por que eu estou tão nervosa? Nossa, que sensação maravilhosa. Por que eu estou tão alegre? Que memória será que resgata meu inconsciente, meu subconsciente? Olha que legal. Então essa consciência, ela é de extrema importância para a inteligência emocional. Domine as suas emoções. Ah, Carol, mas eu não consigo. Lembra que eu contei para vocês? A emoção, ela é muito mais rápida do que a emoção. Lembra? Um lado do cérebro é emoção, o outro lado é razão. E a emoção, ela é muito mais rápida. É aquilo que faz você estourar, é aquilo que faz você fazer uma coisa que se arrepende depois. Poxa, eu não queria ter feito aquilo. E acaba que você fez. Então, esse poder de você dominar, respirar fundo e só fazer essa pergunta. Por que eu estou tão nervosa? Só de você dar essa fração de segundos para a única pergunta, já respirou fundo e sua mente já entende que você deu esse comando. Não, ela tá pensando por que isso tá acontecendo. Vamos dar um tempo para ela. É muito rápido que isso acontece, mas funciona muito. Melhora a sua comunicação ao redor. Por quê? Porque você olha para suas emoções e você passa a entender a emoção dos outros, né? Então, quando você vê alguém te tratando mal, alguém gritando com você, alguém completamente desequilibrado, te pegou para Cristo, o problema não está em você. E a diferença é que você não fecha os olhos e respira fundo, você olha nos olhos da pessoa e aí você respira fundo. E ela vai ficar muito mais brava, né? Porque quer dizer, o desequilíbrio quer o quê? Desequilíbrio. Então, quando a pessoa vem desequilibrada, uma situação de conflito, é você olhar para ela, eu te entendo. Você não sabe qual é a história da pessoa. Você não sabe qual é a vivência passada dela. Mas você sabe o que é inteligência emocional. Então você sabe que assim como você é feito de uma história, todas as pessoas que convivem ao seu redor também é feito de história. Então isso melhora muito a sua comunicação ao redor. É aquele colega que chega no plantão e não tá bom. Isso é comum ou não é? Não quero conversar com ninguém. Hoje eu não tô bom. Vim aqui desempenhar o meu trabalho. Isso é muito comum. Você não conhece a história dele, você não sabe por que ele tá desequilibrado naquele momento. E tá tudo bem, a gente tem que saber lidar com isso, porque a gente vai ter pessoas assim a todo tempo à nossa volta, né? E treinar o seu cérebro para pensar antes das respostas, ao invés de agir no automático. Essa é a chave. Toda hora que você para respirar, você dá lá a chance do seu cérebro, não, calma. E por mais que naquela hora você não consiga resgatar a sua memória, o que te levou àquela ação bruta, que você fala, meu Deus, tô até arrependido.
esse não é o objetivo. Não é que na hora você faça essa revisitação, meu Deus, o que será que aconteceu? Em algum momento você se permita a conseguir olhar para dentro de si. E isso, mais uma vez, faz parte do processo do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Tá? Então, no momento, o que a gente quer não é exatamente que você faça resgate de memórias. É só você saber que ela foi disparada porque tem um gatilho no seu subconsciente que você não acessa facilmente toda hora, tá certo? Conhecer as suas forças, fraquezas e limites. E aqui nas fraquezas e limites, a gente entra naquele contexto daquela técnica que eu citei pra vocês. Isso é um limite, isso é uma fraqueza. Meu, eu não sei, eu não consigo. Na hora que eu vou cuidar, tem um bloqueio, eu não tenho empatia com aquela família, alguma coisa ali aconteceu, tá tudo bem. Isso é possível e isso tem que ser respeitado. Assim como a gente volta no resgate das boas emoções, para que elas possam te levar a alcançar tudo o que você precisa. Exercer a empatia é na hora que você conhece também, passa a saber que existem emoções no outro, e seja resiliente. Que vocês possam perceber que erros, eu, Carolina, já errei inúmeras vezes em inteligência emocional, sem ter inteligência emocional muitas vezes, porque a emoção ela é muito rápida. Então, alguma situação fala, nossa, mas por quê? A diferença é que hoje eu consigo conhecer todas as minhas emoções e trabalhar uma a uma. Mas se houve um erro, houve arrependimento, tá tudo bem. Só do fato de você estar no processo, de você entender, você tem que se permitir o erro. E isso já é uma força imensa. Isso é a resiliência. Permitir que esse erro te fortaleça, que você entenda ele como um erro e use como ferramenta a seu favor. E aqui então estão os meus contatos, né? Esse é o meu Instagram. Eu disponibilizei para vocês lá um e-book de teste de inteligência emocional. Vocês podem acessar e fazer o teste para conhecer um pouquinho de como vocês estão. Lá tem algumas perguntas, elas são estratégicas, tá? Não fui eu que criei, isso é científico, aquele teste ele é em base científica. E vocês podem fazer para se começar o processo do autoconhecimento. E ali tem situações que vão fazer você pensar um pouquinho e lembrar de experiências outras que tiveram. Qualquer dúvida que vocês tenham também, o meu Instagram tá aberto, eu tô aberta a receber mensagens para poder sanar essa dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que gostaram, Carol. Não houveram perguntas, mas teve muita gente cumprimentando, dando oi, boa tarde. A Vanessa Fraile, a Kelly Cristina, a Joyce, Maria Dozinha, Roseli, Renata, Simone Prado, Sandra, Rose Souza, LJ Penha, a Kátia Tomás, a Silmara, a Patrícia, a Carla dos Santos, todo mundo dando boa tarde. A Silmara agradecendo, falando que foi muito boa a sua apresentação. Que legal. A Vanessa Fraile faz uma pergunta agora, ela coloca, em sua opinião, qual é a importância da psicoterapia para os profissionais de enfermagem? Ela é de Caraguatatuba. Legal. A psicoterapia, ela ajuda, na verdade, você entrar no processo, né, desse autoconhecimento. Através das sessões que acontecem, enfim. O problema é que, assim, às vezes as pessoas não têm essa disponibilidade, né, financeira. E quando você entra nesse processo do autoconhecimento, desse parar e se perguntar sobre as suas emoções, já são temas e ferramentas que você pode levar para conseguir dar sequência nas suas sessões de psicoterapia, né? Eu sou enfermeira, talvez psicólogos tenham muito mais propriedade para falar sobre, mas eu acho que partir do processo de autoconhecimento é você ir ao psicoterapeuta com o que eu quero mudar em mim e tá tão difícil. Olha, eu já observei que em determinadas situações como XYZ, eu fico completamente desequilibrada. E talvez o psicoterapeuta pode te ajudar partindo desse princípio. Talvez as sessões passam a ser mais objetivas. Então, acredito que a psicoterapia ela pode funcionar dessa maneira. Legal. A Carol ela vai estar palestrando através do Corém Educação. Ela está chegando para somar aí no nosso projeto Cuidando de Quem Cuida, que foi um projeto
que essa gestão trouxe em prol do profissional, para que a gente pudesse levar ferramentas para que os profissionais de enfermagem pudessem se olhar e se cuidar, né? Porque a gente merece se cuidar assim como a gente cuida das pessoas, e a Carol tá chegando aí para somar com a gente dentro desse projeto. Então, procurem a programação no site do projeto Cuidando de Quem Cuida, as palestras do Corém Educação, que também tem palestras voltadas para o Cuidando de Quem Cuida, inteligência emocional, que a Carol está trazendo, e outros palestrantes com tema também de autoconhecimento, autocuidado, que vem a favor aí da saúde mental dos profissionais de enfermagem. A Vanessa está agradecendo, mais uma vez falando que foi muito boa. A Simone Prado fazendo uma pergunta: na sua opinião, todos os profissionais de saúde não deveria ter um treinamento emocional na admissão? O treinamento emocional não seria a palavra, talvez um treinamento comportamental, mas isso requer estratégias, requer a pessoa querer acessar, né, essas emoções para poder trabalhá-las. Não pode ser uma norma da instituição, porque isso é um trabalho muito sério, é por isso que forma-se treinadores comportamentais. Como eu disse para vocês, essa foi a minha formação mais importante, porque é todo um trabalho diferenciado em cima disso. Não seria talvez o recomendado a instituição fazer um trabalho, um treinamento comportamental obrigatório para admissão, mas isso, claro, pode ser parte de programas dentro de hospitais. Eu acredito que a gente está começando a movimentar a sociedade com esse olhar da atenção à saúde mental, despertando dentro das instituições de saúde esse olhar para o profissional que tem que existir. Então eu acredito que a gente esteja num processo de evolução nesse sentido, né? Sim, a gente tem aí um ganho, que foi a lei que obriga a gente a ter uma sala de descompressão. É um primeiro passo aí a favor da saúde mental dos profissionais, né? Você tem um espaço de onde você pode se tranquilizar, onde você pode relaxar, e acredito que outras coisas com o tempo vão somar aí em prol do profissional. E o que a Carol falou é extremamente importante, não dá para ser obrigatório, porque esse processo de autoconhecimento tem que partir primeiro da escolha, né, da pessoa que quer passar por esse processo, né? A gente não obriga ninguém, não dá para obrigar, né? A gente não muda as pessoas têm que fazer essa escolha desse movimento pessoal. Mas cada vez mais os hospitais, eles têm mesmo se preocupado já com esse fator, com a inteligência. Isso tem sido um problema dentro das instituições. Sim, e essa iniciativa que o Corém teve, eu tenho certeza que foi um grande passo aí para evoluir muito mais dentro desse tema. Isso é de extrema importância. Existem algumas instituições que já têm programas de apoio à saúde mental do profissional que vão além da sala de descompressão, né, por iniciativa própria. Mas acredito que com o tempo isso cresça como cultura dentro das instituições, para que a gente possa garantir cada vez mais uma assistência de qualidade para a população, por estar cuidando do profissional, e o profissional também ter essa consciência de que precisa se cuidar, não é só cuidar do outro, mas que a gente tem que cuidar de nós mesmos da mesma forma que a gente presta cuidado à população. Legal. A Silmara comenta ali que na instituição em que eu trabalho temos as rodas de conversa entre os colaboradores, isso é muito positivo e que tem sido uma experiência positiva. Com certeza, esse espaço de conversa soma muito e ajuda no compartilhar ali dos profissionais que vivem uma mesma realidade. Compartilha, Silmara, com eles essa ferramenta de gerenciar suas emoções e a do outro, porque entender que a situação de nervosismo, o problema não está em você, isso é o que a gente mais precisa saber para parar de gerar desequilíbrio nos profissionais, né? Isso é um excelente material para você compartilhar nas suas rodas. Muito boa iniciativa. Muito bom. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a participação das pessoas que assistiram ao vivo e que tiveram por isso a oportunidade de interagir com a gente via chat. O objetivo do Corém Sem Fronteiras é esse, democratizar a informação, compartilhar aprimoramento profissional que esteja ao alcance de todos os profissionais do Estado. E o ao vivo serve justamente para isso, para que a gente consiga interagir via chat e estreitar cada vez mais essa relação entre conselho e profissional, porque a gente acredita que é essa aproximação que
permite com que a gente construa uma enfermagem melhor. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da Carol, que trouxe todo o seu conhecimento e seu know-how, que vai estar trabalhando com a gente junto no projeto. Muito bom. Convidar todos para continuar acompanhando o Corém Sem Fronteiras. Compartilhem com seus amigos, seus colegas de trabalho essa nova ferramenta do Corém São Paulo. Todos os outros vídeos que a gente fez estão lá disponíveis sobre assuntos diversos e fiquem à vontade para sugerir novos temas. Né? Usem a ferramenta do Facebook de mensagem lá na página do Conselho e sugira novos temas que a gente tenta encaixar na programação da melhor forma possível. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, Érica. Até a próxima.